O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Meu Doutor. Percebemos hoje que, à medida que a população brasileira envelhece, fica cada vez mais urgente falar sobre autonomia, participação e respeito aos direitos dos idosos. O envelhecimento pode e deve ser ativo, com informação, consciência e protagonismo. E é por isso que hoje recebemos o advogado especialista em direito da pessoa idosa, Dr. Mauro Freitas, um profissional atuante em defesa das políticas públicas e dos direitos dos cidadãos sêniores. Dr. Mauro Freitas, é um prazer recebê-lo. Obrigado por participar aqui do nosso programa. É um prazer. Bom, vamos sentar. Mauro, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa e espero que a nossa conversa seja bastante esclarecedora para esse segmento que precisa de mais atenção, mais conhecimento e mais protagonismo, porque cada vez mais a longevidade é um fato no nosso país. Dr. Gutenberg, para mim é um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de falar para os seus espectadores. A matéria realmente é relevante, nós estamos envelhecendo de forma acelerada e toda oportunidade para nós conversarmos como é que essa nova geração pode ter uma longevidade ativa e saudável, realmente ganhando tempo na vida e também vida no tempo, é sempre essencial. Perfeito. Nós observamos esse fenômeno do envelhecimento, né, da população, da longevidade, mas ela tem que ser saudável, né? Não basta viver muito, tem que viver bem. E aí você aborda uma coisa que é extremamente importante, que é o envelhecimento saudável com as pessoas ativas e como protagonistas do processo, né, em todos os aspectos da sociedade, pelo conhecimento, pela maturação, pelo domínio das coisas. Como é que você aborda isso? Bom, nós estamos percebendo, né, que o envelhecimento no Brasil atropelou o processo de criar um ambiente que as pessoas possam ter, né, o envelhecimento como um ganho e não como uma perda. Então nós temos vários problemas que a gente está percebendo dentro de um contexto, né, chamado etarismo, que é esse preconceito contra a pessoa idosa. E o etarismo que vem às vezes da gente mesmo e dentro de um contexto social. Então tudo isso, ele é decorrente de uma sociedade que envelheceu muito rapidamente, não tem ainda uma cultura gerontológica a ponto de saber contextualizar todas essas questões, e a nossa legislação ela é recente, porque para a gente lembrar, né, o Estatuto da Pessoa Idosa, entrou em vigor em 2003, então nós temos um pouco mais que 20 anos nesse estatuto e da tratativa de defesa e da garantia do direito das pessoas idosas. A gente citou a questão do etarismo, até esclarecer a quem nos ouve que etarismo as pessoas, sinônimo de pessoa idosa, né? Porque até um termo recente, né, Mauro? Que as pessoas não têm nem esse domínio todo. O etarismo, na verdade, é o preconceito em relação à idade. E ele pode ser chamado também de idadismo, né, que vem sendo tratado mais no meio acadêmico, de estudo da gerontologia, e o ageísmo também, que a gente também então, veja ouve que a gente falar. Tem que trazer esses termos para o conhecimento da população geral, porque senão a gente fica falando de etaísmo, de idadismo e tal, e termina não sabendo bem o que é. Tem uma breve noção, mas não entende bem. E isso é fato hoje, né? O etarismo ele vem sendo tratado cada vez mais como algo a ser estudado e combatido. As pessoas hoje estão se mobilizando mais. Tem um movimento grande em Portugal chamado Stop Idadismo, decorrente até de uma iniciativa de um médico espanhol que começou a falar sobre isso, tendo a dificuldade de usar os caixas eletrônicos de banco, né? Então, assim, a gente percebia que as pessoas tratavam a pessoa idosa como se ela fosse uma deficiente. Quando, na verdade, ela só é uma pessoa que envelheceu, saindo de um mundo analógico, entrando no mundo digital e tendo alguma dificuldade para lidar com as inovações. E aí a gente entra na questão da autonomia jurídica, né, do cidadão, da pessoa idosa, do sênior. Como é que fica isso? Porque nós temos um marco jurídico da competência e da autonomia jurídica, né? A partir de uma determinada idade, aquela pessoa passa a ser incapaz para executar determinadas atividades, né?
precisa da assistência dos filhos, do endosso dos filhos e tal. Como é que está essa visão hoje para mudar isso, até para acompanhar essa longevidade e a prorrogação dessa capacidade de autodeterminação dos idosos? Essa pergunta é muito importante porque a manifestação de vontade ela está ligada diretamente aos direitos humanos. A pessoa poder se manifestar, ela poder impor, né, a sua intenção de como viver, de como utilizar seu tempo, usar os seus bens, inclusive, é extremamente importante. E isso vem sendo cada vez mais também desenvolvido, percebendo que a pessoa idosa ela precisa garantir, antes de tudo, a sua manifestação de vontade. E isso, às vezes, não é muito bem claro e muito bem obedecido. Como, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo uma alteração de decisão a respeito do Código Civil, que dizia que impunha às pessoas com 70 anos ou mais um regime de casamento que ela não poderia escolher, que seria sempre, de forma cogente, a separação total de bens. Então, com base nisso, né, foi levantada a questão se isso era constitucional ou não, e se isso não era uma invasão da manifestação de vontade livre das pessoas com 70 a mais, e assim entendeu o judiciário que não cabia, então, restringir. Seria uma regra geral em que a pessoa poderia se manifestar dizendo que não, gostaria de casar, por exemplo, com o regime comunhão de bens. E aí precisa de uma avaliação médica, de uma perícia, uma coisa nesse sentido, não? Bom, a questão da manifestação de vontade, ela tem, como regra, tem que ser obedecida. Desde que nós tivemos a legislação das pessoas com deficiência em 2015, se privilegiou cada vez mais a manifestação de vontade dessas pessoas também. Que isso também ensejou esse entendimento para as pessoas com 60 a mais, né, que são as pessoas idosas. Então, o que a gente está percebendo hoje? Que nós já temos na legislação a previsão da tomada de decisão apoiada. Ela é uma oportunidade da pessoa que não precisa ou evita ser interditada, que tenha um apoio nas suas decisões. Mas então, essa é a oportunidade que nós temos hoje a partir dessa lei de 2015, em que a pessoa pode escolher 2 pessoas para lhe apoiar em termos de decisão, entra com uma petição no judiciário, ela é homologada, e essas pessoas, sem tirar dela a última manifestação e a última decisão, elas apoiam essa pessoa. Agora, quando a pessoa não tem a condição de se autogerir, ela está perdendo a sua capacidade cognitiva de buscar o que é melhor para si, ou até vem autonegligenciando com relação a questões financeiras e patrimoniais, aí sim entra a figura da curatela, que deve ser baseada com laudo médico. Perfeito. Aí é necessário, porque senão é um desastre. Mas são nos casos específicos. E a gente tem observado que as pessoas estão avançando, estão vivendo mais, com mais lucidez. Então, isso não é regra. Passaria a ser exceção. Sim, olha, não é uma regra, mas o que está acontecendo? Como nós estamos vivendo mais, né, no início do século passado, a expectativa de vida era algo em torno de 40 e poucos anos. Nós agora temos uma expectativa de vida de 70 e tantos anos, né? E indo mais. Nós temos visto cada vez mais pessoas vivendo mais. 75, 78 anos. Sem dúvida, isso aí de estatística. Agora, tem alguns lugares no Brasil que 80 anos já é a vida né, média, né? uma expectativa bastante razoável. Então, com base nisso, né, efetivamente, nós vamos ter doenças que são muito previsíveis, né, para quem alcança uma idade mais avançada, como, por exemplo, o Alzheimer, que vem se tornando uma doença de impacto social que a gente está observando e que realmente nós vamos ter que lidar. Faz parte do processo de envelhecimento. E o acesso dessa parcela da população aos serviços de saúde tem acompanhado o crescimento? Olha, o problema da saúde para a pessoa idosa, ela é o tema mais relevante, mais preocupante. Né? Se a gente for fazer tomada das principais preocupações de uma pessoa que envelhece, é exatamente acesso à saúde, né? Para manter a sua autonomia, a sua condição de vida, né? Saudável, né? E longe como a gente está imaginando.
Agora, infelizmente, né, ou felizmente, porque aqui no Brasil nós ainda temos um sistema único de saúde que alcança muitas pessoas. Mas 80% das pessoas que alcançam 60 anos ou mais, elas dependem do atendimento do sistema único de saúde. O que nós percebemos é que a quantidade de geriatras, que é o médico especialista que acompanha essa parcela da população, evidentemente que em conjunto com os outros especialistas, é mínima. É mínimo. E nós não temos políticas públicas focadas no perfil etário da população. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos colocar na gestão das políticas públicas esse olhar que não existe hoje. Se existe, é muito incipiente. Né? Você tem acompanhado, como é que você tem percebido isso? O envolvimento dos gestores que fazem, que constroem a saúde pública, não só no Distrito Federal, como a nível nacional, dando atenção a essa parcela da população, a questão dos idosos. A gente percebe que nós temos um déficit enorme de geriatras no Brasil e nós estamos envelhecendo muito rapidamente. O que acontece, e aí vocês como médicos, né, sabem muito melhor, porque eu sou advogado e só sei dessas informações, mas eu sei que, por exemplo, atender no SUS uma pessoa com 80 anos não é a mesma coisa que atender no SUS uma pessoa com 30. E acho que, inclusive, faz uma diferença enorme, deveria ter uma triagem. Nós não temos no Brasil um serviço de geriatria no SUS tão desenvolvido como temos para outras áreas, né, de diferentes. Então, às vezes, pode ter um problema seríssimo de triagem, de aguardo dessa pessoa, encaminhamento para o melhor tratamento, inclusive com índice de avaliação como pressão, que para uma pessoa de 80 anos, que eu sei, é diferente para com 40. Então, são outras maneiras de serem avaliadas, né? Na realidade, realmente, o atendimento de um idoso é diferente de um paciente mais jovem, requer mais atenção, mais tempo e um olhar e uma preparação focada nisso. A gente está falando aqui de saúde, mas a sociedade não está preparada como um todo. A questão da mobilidade do idoso é um problema, né? Nós não temos uma acessibilidade adequada e tal. Mas, Mauro, a conversa é interessante, temos muito a discutir ainda. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas quando voltar ao nosso segundo bloco, eu gostaria de abordar com você esse marco da data do idoso. Isso não precisa mudar? Fica aqui a indagação que o Mauro vai comentar no nosso próximo bloco. Não saia daí, nos aguarde que essa questão do marco temporal é fundamental. Bem, estamos de volta ao programa Meu Doutor, conversando aqui com o advogado Dr. Mauro Freitas, que tem um trabalho voltado para a assistência da população da terceira idade. Mauro, nós encerramos o primeiro bloco com a questão do marco da idade para definir o que é idoso. Isso precisa mudar, deve continuar. Como nós comentávamos aqui no intervalo, eu já comentei nós, aliás, já conversamos isso em outra oportunidade, é a questão das vagas para idosos. Né? A população está envelhecendo. Se aumenta o número de vagas para idosos, esse conceito de idoso deve mudar, precisa mudar. Como é que você vê isso? Bom, esse marco, né, que está estabelecido no artigo 3º do Estatuto, né, a partir de 60 anos a pessoa é considerada no Brasil uma pessoa idosa. Obviamente ela é um estudo, né, com base num contexto da característica de um povo, da característica também do ser humano, na época que começou a se estudar isso. Então se elegeu, né, a condição de idade, né, temporal, para tentar, com isso, padronizar políticas públicas. Então, com base em estudos, né, e nós temos aqui no Brasil uma condição da pessoa idosa muito heterogênea. Nós temos pessoas que aos 70 anos estão muito bem e pessoas com 70 anos que chegam com uma dificuldade de mobilidade muito grande, né, com muitas comorbidades. E nós temos uma geração ainda de pessoas que estão chegando com muitas deficiências, inclusive de educação, né, e a educação leva a um descuido com tratamentos, aí com o descuido do tratamento leva a algumas comorbidades também, algumas enfermidades que poderiam ter sido, né, evitadas. Então, no contexto do Brasil, nós temos uma discussão mesmo se nós deveríamos
ampliar, né, essa idade a partir dos 65, por exemplo, para se considerar então uma pessoa idosa. Nós temos que lembrar que isso vai impactar diretamente nas políticas públicas, como já são hoje algumas políticas baseadas necessariamente na idade. Então, por exemplo, né, o BPC, que é esse benefício de prestação continuada, ela é a partir dos 65. Direito a transporte municipal público, a partir dos 65. E nós estamos percebendo cada vez mais que as pessoas a partir dos 60 ainda estão muito bem, no geral. Então, cada vez mais as pessoas chegam com 65, totalmente diferente da expectativa de 60 anos do que era no século passado. Mas isso é algo que tem que ser pensado, tem que ser avaliado, a condição do contexto maior no Brasil, né? Porque tem alguns países que já estão estendendo essa idade, né? Porque realmente a condição de idoso tem algumas prerrogativas de alguma dificuldade, de alguma perda de cognição ou de capacidade de mobilidade, o que a gente não vem observando em boa parte das pessoas que alcançam 60 anos. Essa é uma discussão que a gente precisa aprofundar, porque até pouco tempo atrás a ideia de idoso é a ideia do incapaz. Sim. Isso já não é mais um conceito. Totalmente. Né? Se você levar em conta que a partir de 60 anos o cidadão é incapaz, isso é um absurdo. Né? Você tem profissionais aí atuando há 90 e poucos anos em plena atividade. Evidentemente que nem todo mundo chega a essa idade, mas se levar esse conceito de incapacidade a partir de 60 anos, é um erro crasso. Então a gente precisa abordar, né, e até desmistificar essa questão do idoso e do incapaz. Agora, como diferenciar quem é idoso e quem é incapaz? E como formular políticas públicas de uma forma que você diferencie? Essa é a complexidade e a dificuldade. Mas aí fica para os operadores das políticas públicas, né? A política pública ela tem essa importância. A gente sabe pouco no Brasil, e eu também sei disso, porque mesmo como advogado, eu venho estudando mais profundamente isso há 10 anos. Então a gente aqui no Brasil não tem noção da importância dos conselhos da pessoa idosa. Todo município deveria ter o seu conselho, porque com base nesses conselhos é que a gente faz as conferências municipais, que são levadas às conferências estaduais e são levadas às conferências nacionais, como nós vamos ter esse ano, a 6ª Conferência Nacional do Direito da Pessoa Idosa. Então é a maneira de colher como vivem os idosos em todos os municípios, quais as maiores demandas, quais as maiores dificuldades, para que isso seja consolidado e levado para a gente ter uma política pública no Brasil. E também, somado a isso, uma necessidade no Brasil da gente ter mais estudos e pesquisas a respeito da condição da pessoa idosa, para que a gente possa formular políticas públicas que efetivamente alcancem a necessidade da população. E agora, amor, eu vou tocar no assunto que eu acho que é fundamental, porque o direito à obrigatoriedade do voto é até os 70 anos. Né? E com certeza deve ter telespectador nos assistindo, nos ouvindo a partir de 70 anos. Isso. Qual a importância dessa população, 70 anos mais, participar do processo político, se enganjar, votar e aí escolher parlamentares com essa visão, com esse foco, porque é uma necessidade premente, sem força política, sem voz, sem voto no parlamento, essas nossas discussões, esses nossos esforços não avançam, né? O exercício do voto para a pessoa idosa ele é facultativo a partir dos 70, mas tem bons estudos que já demonstram que o brasileiro ele tem a vocação de votar na idade avançada, e com isso nós estamos mudando totalmente o cenário da tendência do voto aqui no Brasil. Então, obviamente, assim como o jovem tem uma tendência de voto, a pessoa com mais maturidade pode ter também uma tendência de voto. E nós, a partir dos 70 anos, temos a faculdade, mas as pessoas continuam votando. E essa é uma das maiores e mais importantes manifestações de cidadania, o exercício da cidadania. E o voto, que bom que todo mundo saiba, o título ele não vence, ele não caduca. Ele pode ser utilizado, né, sem problema nenhum. Né, o que pode mudar é o local de votação, mas o voto ele não cai em função da idade. A pessoa continua tendo a sua inscrição como pessoas aptas a participarem do pleito. E o que a gente vê
como importante nesse momento é a dificuldade de algumas pessoas de alcançar o local para votar. Também a biometria, que é algo que tem que ser revista, porque nem todas as pessoas idosas têm ainda as digitais, né? A acessibilidade e o conhecimento da urna eletrônica também. Tudo isso para garantir o direito de manifestação da pessoa idosa. E se as pessoas idosas em cada região tivessem noção da sua importância e quantidade de votos conscientes, elas saberiam que elas têm o poder de eleger quem elas quiserem. Vereadores, deputados, senadores, até mesmo presidente. E com base nisso, elas vão ter a oportunidade de eleger as pessoas que têm uma visão mais aguçada para essa necessidade de uma visão de uma cultura gerontológica, para a gente poder atuar com essa política pública, com pessoas com essa conscientização que hoje nós não vemos nos políticos brasileiros. É muito raro as pessoas perceberem a necessidade de políticas públicas para esse público. Então nós vamos perceber que com isso nós vamos ter maior facilidade de rever alguma legislação, algumas medidas protetivas, o aumento de pena para quem pratica violência contra a pessoa idosa, que está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, mas são muito brandas e por isso elas não têm a capacidade de dissuasão de pessoas que praticam violência de todos os tipos, violência física, violência como assédio financeiro, psicológico. Então é muito importante que as pessoas idosas comecem a perceber a importância do seu voto como impacto nas políticas públicas para fazermos do país aqui um local em que as pessoas podem envelhecer com a expectativa de poder exercitar a sua manifestação de vontade, a sua mobilidade e a sua atividade social. E fica aí o recado, né? Participe, porque você pode ser decisivo, não é verdade? Sem dúvida, o voto nosso aqui no país, com essa visão de pessoas que têm mais conscientização de políticas públicas voltadas à pessoa idosa, é que fará a diferença. É uma responsabilidade muito grande de quem viveu mais, de votar em pessoas com essa consciência, para que a gente faça aqui um cenário que acolha as pessoas que estão envelhecendo no país. Mauro, outra coisa importante também para a qualidade de vida do idoso, que é fato, a gente observa, é incontestável, é a convivência interpessoal, as associações, a participação nas atividades culturais. Nós temos muita associação de idosos e tal. Isso é fundamental, né? Nós vemos que todos os países que têm mais desenvolvimento nessa questão gerontológica, no cuidado do envelhecimento, né, com longevidade ativa e saudável, ele leva em consideração como um dos preceitos básicos, como a própria OMS também, que é a Organização Mundial da Saúde também recomenda, essa ativação social. É tirando as pessoas de casa que nós vamos ver se ela está no estado de depressão, com algum tipo de autonegligência, com algum tipo de dificuldade. Se as pessoas ficarem em casa, nós não temos condições de ter algum cuidado social em relação às pessoas. E nós vemos em países, até os orientais, essa prática de levar as pessoas para a praça, para fazer tai chi chuan, fazer yoga, fazer algum tipo de atividade que levam ela a ter um propósito de vida e rotinas que ajudam muito na saúde pessoal. E isso é essencial. Aqui no Brasil, a gente tem que desenvolver mais uma coisa chamada centro-dia. Esses centro-dias e centro de convivência também são espaços em que as pessoas idosas podem contar para desenvolver arte, para desenvolver música, para fazer relacionamentos interpessoais e saírem de casa. Nesses lugares, como centro de convivência, por exemplo, essas pessoas podem ter maior orientação com relação à alimentação, à cidadania, a indicações de o que elas podem procurar, como um CRAS, que é esse Centro de Referência de Assistência Social. Elas podem procurar um CAPS se tiverem com dificuldades psicológicas, psiquiátricas. Então, esses centros é que elas buscam as informações e as soluções. E sendo melhor orientadas, elas passam a se hidratar melhor, tomar os medicamentos na hora certa, a alimentação, fazem exercícios físicos, que acabam impactando positivamente na questão do sistema de saúde municipal e estadual. Preserva a capacidade cognitiva, a autoestima, é fundamental. Bem, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, Mauro, mas eu queria abordar, antes de encerrarmos, uma questão que preocupa e afeta diretamente os idosos.
esse número crescente de golpes e abusos financeiros contra os idosos. Toda hora é um golpe, uma medida que afeta financeiramente as pessoas idosas. E é uma verdadeira epidemia, e a gente não sabe como protegê-los. Sim. Bom, infelizmente, a pessoa idosa hoje, né, a partir dos 60 anos, é uma geração que começou a sua vida numa lógica de atendimento e interação analógica. O que quer dizer isso? Sem computador, sem o celular, sem o acesso ao meu Gov, né, ao meu INSS do Gov. Então, eles foram obrigados a sair de uma lógica e entrar noutra. Uma das coisas que ninguém está acostumado dessa geração é saber identificar quando que nós estamos diante de uma ligação maliciosa, né, uma fraude ou de algo verdadeiro. As pessoas que são da época analógica são acostumadas a receber uma ligação do INSS quando era do INSS. Hoje não, hoje como tudo é digital, desconfie de qualquer ligação e de qualquer abordagem bancária. Hoje essas entidades não fazem mais isso. Isso não é possível mais. As entidades não têm capacidade de ficar abordando uma população de 220 milhões de habitantes. O pior é que estão mapeando e indo até presencialmente nas casas das pessoas que estão nessa faixa de idade, né? Eu acho que é necessário uma campanha pública, né? Campanha de interesse público, massificar, porque se o idoso só descobre depois que é vítima. Tem muito golpe aí, cada vez mais eles vão se qualificando, se especializando para alcançar a pessoa idosa. A legislação ela já vem, em termos de Código Penal, alterando, dando maior penalidade para quem faz algum tipo de golpe contra a pessoa idosa e ainda mais através desses ambientes digitais. Agora, o que é importante é que a pessoa idosa desconfie de tudo, né? Porque as pessoas mais jovens também desconfiam, até desligam o telefone. E os bancos já vêm dizendo, nós não pedimos informações, nós não ligamos, né, para pedir dados bancários. Não passem pelo telefone, porque isso aí é a maior porta de entrada para problemas de desvios. Também não tem, advogados não entram em contatos para dizer que existe um valor que a pessoa não conhece e pedindo honorários também. Todos esses papos, todas essas conversas, né, por telefones, a pessoa tem que fazer o seguinte: muito obrigado, me dê o seu telefone, me dê o seu número, que eu vou verificar e depois eu entro em contato. Façam assim. Aí chamem uma pessoa amiga, chamem um neto, chamem um irmão e falem essa abordagem para avaliar se ela é ou não uma abordagem que mereça atenção. Bem, Mauro, esse assunto é extremamente importante e grave, mas infelizmente o nosso programa acabou. Espero voltarmos novamente a esse tema. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa e agradecer a você que nos assiste e lhe dizer que lhe aguardo no próximo domingo, a partir das 13 horas, aqui no Canal 6 da TV Brasília. Um abraço e até lá.